Estamos iniciando a nossa 16ª videoaula. Nós sabemos que temos essa missão de anunciar o Evangelho. Todo cristão tem que ser missionário, anunciando o Evangelho também através do próprio comportamento no dia a dia, em casa, no trabalho, na escola, na rua, onde a gente estiver, temos que viver o Evangelho. Como que nós vamos viver a nossa fé, o nosso Evangelho, se nós não o conhecemos apropriadamente? Então esse é o objetivo principal desse curso que nós estamos fazendo sobre o catecismo. A nossa doutrina, desde o início, desde o encontro número 1, já estamos na 16ª videoaula. É importante, se você quiser fazer o curso completo, ir sequencialmente, porque nossas videoaulas são numeradas. Nós começamos com uma introdução e agora nós estamos estudando a primeira parte do catecismo, que é a nossa profissão de fé. Claro que você tem o direito de escolher o assunto que lhe interessa, a videoaula que você quiser, mas se você quiser uma formação mais aprofundada, acompanhe se inscrevendo nesse canal, ative lá o sininho, porque nós estamos continuamente postando novos vídeos e você vai receber uma notificação assim que ele for postado. A nossa profissão de fé, nós estamos acompanhando pelo símbolo niceno-constantinopolitano. Já falamos nos primeiros encontros do primeiro artigo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, das coisas visíveis e invisíveis. Agora nós já estamos na segunda parte, que é sobre Jesus Cristo. Temos muita coisa para aprender sobre Jesus Cristo, porque quantos cristãos e até católicos sabem pouco de Jesus? Vê falar, vai, ouve os evangelhos, ouve as leituras, ouve as homilias nas missas, mas tem muito detalhe também importante a respeito da vida de Jesus, do que ele quer, da sua vontade, da prática do evangelho no dia a dia, que a gente precisa ir se aprofundando e se interessando, né? Mas agora nós estamos nesse destaque, depois nós vamos voltar aqui, né, na primeira parte desse artigo. Mas nós estamos falando da Virgem Maria, porque na concepção de Jesus, ele se encarnou pela obra do Espírito Santo no seio da Virgem e se fez homem. Então nós abrimos aí um parêntese para falar de Maria, sobre os 4 dogmas marianos. Já tivemos em aulas anteriores, nós falamos sobre a maternidade e virgindade de Maria, sobre a Imaculada Conceição, os 3 dogmas. Hoje nós vamos encerrar essa parte com o dogma da Assunção de Nossa Senhora ao céu em corpo e alma. Mas antes da gente prosseguir, eu quero perguntar para você. Você sabe por que é o dia 25 de dezembro, o dia do Natal? Por que foi marcado essa data? Se foi marcada essa data do dia 25 de dezembro como o nascimento de Jesus, nós temos outras datas que também são consequência que a gente precisa conhecer. Por exemplo, que dia que Maria, segundo a igreja, marca para a gente celebrar liturgicamente, que dia que Maria recebeu o anúncio do anjo? Muitos sabem, muitos não sabem. Da mesma forma, por que é 24 de junho a festa do nascimento de João Batista? Já vimos também no encontro anterior por que é 8 de dezembro que nós celebramos a solenidade da Imaculada Conceição.
Mas você também saberia dizer assim rapidamente que dia que a igreja celebra o nascimento, o aniversário de Nossa Senhora? Então, vamos abrir mais um parênteses aqui sobre esses assuntos, né, de Nossa Senhora, de Maria, nossa mãe, e entender que ninguém sabia que dia que, nem sabe até hoje que dia que Jesus nasceu. Naquele tempo não tinha cartório, ninguém era obrigado a levar os filhos quando nasciam para serem registrados, não era assim que funcionava naquele tempo. E os anos, o calendário da época era de acordo com os imperadores marcavam, os reis marcavam, no 10º ano do governo de fulano de tal, era assim, né? Então, não se tem uma data precisa, claro, nunca vai ter, mas a igreja decidiu, depois das perseguições, decidiu o dia 25 de dezembro, cristianizando uma festa pagã que já existia, em que se adorava o Rei Sol, o invicto Sol, um deus pagão, como nós já vimos nos primórdios da humanidade, com esse espírito religioso que todo ser humano, às vezes ele nega, mas ele tem. Ele procurava deuses e deusas, inclusive na natureza. O Sol e a Lua também já foram adorados por muitos povos. E havia essa festa celebrando o solstício do inverno, quando o Sol, depois do inverno que é rigoroso, né, no hemisfério norte também, principalmente, o Sol começava a voltar, né, para rumo à primavera e ao verão. Então, a festa do Sol era no dia 25 de dezembro, esse Deus que estava voltando. Mas a igreja, então, cristianizou uma festa pagã. Quem que é o verdadeiro Sol, que veio expulsar as trevas em que a humanidade estava envolvida? O verdadeiro Sol é Jesus Cristo, a luz que brilhou nas trevas. Tantas profecias, tantos escritos bíblicos de que essa luz um dia ia chegar. E essa luz chega na noite de 25 de dezembro, nessa vigília do Natal que nós celebramos todos os anos. Então, o nascimento de Jesus, 25 de dezembro. Ora, se a igreja escolheu o dia 25 de dezembro para essa solenidade, que não é a mais importante do cristianismo, todos nós sabemos que a solenidade, a festa das festas do cristianismo é a Páscoa. Jesus ressuscitou, como nós vamos ver ainda mais para frente aqui no nosso curso. Mas a festa das festas é a Páscoa. O Natal, embora os meios aí, a mídia costume dizer a maior festa da cristandade, mas não é não. O Natal é uma grande solenidade, uma época bonita, de luzes, justamente celebrando a luz de todas as luzes, que é o próprio Jesus Cristo. Mas se a igreja então marcou dia 25 de dezembro, o anjo Gabriel anunciou a Maria que ela seria a mãe. Então a igreja também quis marcar uma festa desse anúncio, um anúncio tão importante, uma verdadeira boa notícia para a humanidade, a de que o Salvador iria se tornar homem no seio virginal de Maria. A igreja quis marcar também essa festa, desde os primórdios. O que ela fez? Contou 9 meses antes do Natal, que é a duração de uma gravidez normal, não é verdade? Então, a festa da Anunciação, a igreja marcou
para o dia 25 de março. 3 mais 9, 12. Se o Natal é 25 de dezembro, o anúncio do arcanjo Gabriel a Maria, nós celebramos todos os anos no dia 25 de março. O que aconteceu também nesse dia 25 de março? O anjo disse para Maria: a sua parenta Isabel está no 6º mês de gravidez. Olha que fato surpreendente, uma senhora idosa, já incapacitada de conceber um filho numa idade avançada. E mais, ela que nunca tinha conseguido ter um filho porque era estéril. Para Deus tudo é possível, desde que Ele queira, diz o anjo a essa jovem Maria. Essa tua parenta, a Isabel, está no 6º mês. Bom, se está no 6º mês, faltam apenas 3 meses para João Batista, o Batista, nascer. Se esse anúncio a igreja marcou para o dia 25 de março, 3 meses depois, abril, maio, junho. Então a igreja iria marcar o nascimento de João Batista para o dia 25 de junho. Mas, a natividade de São João Batista não é 25 de junho, é 24 de junho. Por quê? Então, a igreja também procura evangelizar com esses pequenos detalhes. Por que não escolheu o dia 25 para o nascimento de São João Batista? Para mostrar que ele veio antes, marcando um dia antes, dia 24, transmite esse evangelho também dessa forma. João vem para ser aquele que anuncia, ele vem preceder aquele que vai salvar a humanidade. Então a natividade de São João Batista, aquele profeta que faz a transição entre o Antigo e o Novo Testamento, aquele que apresenta Jesus para Israel, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está lá em João 1, versículo 29. E João, então, anunciando, sendo dito por Jesus, um dos grandes profetas, né, que a humanidade teve, ele inclusive tem 2 festas, né, durante o ano. Essa do dia 24 de junho, que é o nascimento. E tem também o da morte, quando ele foi executado na prisão por ordem do Herodes, em que ele foi decapitado. E essa festa se celebra no dia 29 de agosto, a festa do martírio de João Batista. Outras datas também interessantes que a gente precisa conhecer, mas nós já falamos sobre ela na videoaula passada, é o da proclamação ex cátedra do dogma da Imaculada Conceição, que é marcado para o dia 8 de dezembro. Como nós vimos, é dia santo de guarda. Dia 8 de dezembro nós celebramos a Conceição de Maria no seio de Santa Ana, a Concepção Imaculada. Mais uma vez a igreja pensa então o seguinte: se Maria foi concebida no dia 8 de dezembro, não que tenha sido essa data historicamente falando, mas a igreja marca essa data por causa da proclamação do dogma, ela quer também marcar o aniversário de Maria. Se ela foi concebida no dia 8 de dezembro, quando que a igreja vai celebrar o nascimento de Maria, o aniversário de Nossa Senhora? Todos nós gostamos, né, de celebrar o nosso aniversário. Então, a igreja marca dia 8 de setembro, 9 meses de gravidez
de Santa Ana. A Natividade é assim o nome dessa festa, Natividade de Maria, aniversário de Nossa Senhora, dia 8 de setembro. Nós temos o aniversário do filho, dia 25 de dezembro, o aniversário da mãe, dia 8 de dezembro. Outra data importante desses dogmas marianos é o dia 1º de janeiro. Todos os anos é a solenidade da Mãe de Deus. Maior título, mais bonito, o mais significativo título que Nossa Senhora tem, o de ser Mãe de Deus, a Virgem Mãe de Deus. Sobre a virgindade de Maria, em todas as festas marianas, nós estamos sempre falando da sempre Virgem Maria. E hoje, inclusive, o assunto com que nós vamos encerrar essa videoaula, dia 15 de agosto, a Assunção de Nossa Senhora. Por que 15 de agosto? Porque também foi a data em que o Papa Pio XII, em 1950, ele, ex cátedra, proclamou o dogma da Assunção. E no nosso catecismo, que nós já colocamos aqui e também trazemos em destaque, é o parágrafo 966. Percebam que nós estávamos lá no parágrafo 490, 400, no princípio do cristianismo. Mas é que esse assunto da Assunção de Maria é tratado mais lá para frente no catecismo, quando se está falando de Maria, mãe da Igreja, porque nós vamos estudar, creio na Santa Igreja Católica, etc. Então temos lá Maria, mãe da Igreja, ela que é de fato mãe da Igreja. E o assunto da Assunção está colocado lá. Vamos ler então comigo aqui o que esse parágrafo diz. A Imaculada Virgem, preservada e imune de toda mancha da culpa original, terminado o curso da vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celeste, para que mais plenamente estivesse conforme a seu Filho, Senhor dos senhores e vencedor do pecado e da morte, Maria foi exaltada pelo Senhor como Rainha do Universo. A Assunção da Virgem Maria é singular participação na ressurreição de seu Filho e antecipação da ressurreição dos outros cristãos. E temos aqui também um destaque para esse trecho da liturgia bizantina, Oriente. Em vosso parto guardastes a virgindade, em vossa dormição não deixastes o mundo, ó Mãe de Deus. Fostes juntar-vos à fonte da vida, vós que concebestes o Deus vivo, e, por vossas orações, livrareis nossas almas da morte. Interessante, neste trecho da liturgia bizantina, que nós vimos falar na dormição. De fato, nós também não temos uma data da morte de Maria, que a Igreja chama de dormição. Nós ainda vamos estudar na profissão de fé, quando chegar o assunto lá no final da ressurreição dos mortos, nós queremos dar um destaque especial de que a morte não é um fim, mas é apenas um sono. Foi Jesus quem nos revelou, e isso também já consta no Antigo Testamento,
que a morte é só um sono. E a gente quer detalhar melhor esse assunto, quando chegarmos lá, né? Por isso é importante você continuar sempre nesse nosso canal, seguindo os assuntos sequenciais. Nós vamos chegar lá porque sempre tem ideias interessantes, a gente nunca sabe tudo. Se inscrevendo no canal, ativando o sininho lá, você vai sempre estar recebendo notificações dos vídeos que nós estamos postando. Então nós não sabemos que dia que Maria morreu e se essa morte como que foi, de um fato nós temos certeza. Maria não teve pecado, não tem pecado, ela é imaculada. Como é que o seu corpo teria corrupção? Assim como o corpo de Cristo também não sofreu corrupção, porque a corrupção, nós que somos feitos de terra, como já estudamos isso, nós que temos que voltar ao pó, com todos nós, é esse o nosso fim do corpo, do organismo humano. Nós temos aí duas pessoas que estão preservadas da corrupção da morte. Não a morte, como a gente aprendeu no Gênesis, e Paulo também explica em suas cartas, que é uma consequência do pecado, a morte para os seres humanos normais, todos nós. Viemos do pó, voltaremos ao pó. Maria foi preservada. E aí, não tendo essa corrupção, o seu corpo imaculado foi assunto aos céus. E isso, desde os primórdios, essa festa, só não estava definida ex cátedra pelo magistério da igreja, mas tanto no Oriente quanto no Ocidente, a festa da dormição de Maria, da assunção de Maria ao céu, já é uma tradição milenar, inclusive na liturgia. Então, chegou a época oportuna para que a igreja se manifestasse a respeito. Depois de tantas petições, de tantos pedidos que chegaram ao Vaticano, o Papa, no jubileu do ano de 1950, o então Papa Pio XII, que governou a igreja de 1938 até 1958, 1939 até 1958. Foi esse o período do pontificado de Pio XII. E ele lançou então a bula Munificentissimus Deus, essa bula para proclamar como verdade de fé a assunção de Maria rumo ao céu em corpo e alma. Também não queremos aqui, nem é um tratado de teologia, esses nossos encontros, descer em pequeníssimos detalhes de como teria sido a assunção de Maria, porque isso não importa. O que importa é que é uma verdade de fé e na bula Munificentissimus Deus, temos o parágrafo, ou os itens de número 44 e 45, que exprimem a declaração oficial ex cátedra da Igreja sobre essa verdade de fé que é a assunção de Maria aos céus em corpo e alma. O que quer dizer ex cátedra? Isso muita gente já sabe, mas para quem ainda precisa relembrar isso, assim como toda a igreja catedral, sede de um bispado, ela se chama catedral porque tem uma cátedra. A cátedra, se a gente se lembrar aí, ou analisar, ou ver a questão das universidades que tem um professor catedrático. O que é o professor catedrático? É porque ali nessa universidade tem uma cátedra e a disciplina X, a disciplina Y, tem um professor que é titular. Ele é o catedrático, ele é o dono daquela cadeira, no magistério. E
assim a igreja também tem a sua cátedra, que nós chamamos Cátedra de Pedro, a cadeira de Pedro, oficial, que representa, que é o magistério da igreja oficialmente no mundo. Então, quando uma igreja na diocese tem essa cadeira do bispo, uma cátedra, essa igreja, e só ela, ganha o título de catedral. E o Papa Pio XII, então, ex-cátedra, ou seja, com a sua autoridade de Papa, ele pode, depois de consultar o povo de Deus, como ele fez, né, definir oficialmente uma verdade de fé. Leiam comigo. Pelo que, depois de termos dirigido a Deus repetidas súplicas e de termos invocado a paz do Espírito de verdade, para a glória de Deus onipotente que a Virgem Maria concedeu a sua especial benevolência, para a honra do seu Filho, Rei imortal dos séculos e triunfador do pecado e da morte, para aumento da glória da sua augusta Mãe e para gozo e júbilo de toda a Igreja, com a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos bem-aventurados apóstolos Pedro e São Paulo, com a nossa pronunciamos, diz o Papa Pio XII, declaramos e definimos ser dogma divinamente revelado que a Imaculada Mãe de Deus, a sempre Virgem Maria, terminado o curso da vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celestial. E o item 45, pelo que, se alguém, o que Deus não permita, ousar voluntariamente negar ou pôr em dúvida esta nossa definição, saiba que naufraga na fé divina e católica. Então é assim que a igreja normalmente define uma verdade de fé que nós temos que acreditar confiando na revelação, no magistério da igreja, na tradição, na Sagrada Escritura, em que tudo se baseia. Porque senão a gente fica fora da comunhão com a igreja. E é uma palavra ruim, né? Falar que a gente tem uma heresia. Heresia é a gente contestar uma verdade de fé declarada oficialmente. Muito bem, para terminar, Maria tem muitos títulos, milhares. Mãe de Deus, Mãe da Igreja, Rainha dos Anjos, dos Patriarcas, dos Profetas, das Virgens, Rainha dos Apóstolos, dos Mártires e de todos os santos, Nossa Senhora Auxiliadora das Graças, de Fátima, de Lourdes, de Guadalupe, de Loreto, de Caravaggio, Nossa Senhora do Rosário, do Perpétuo Socorro, da Boa Viagem, do Bom Parto, Nossa Senhora da Badia, Nossa Senhora do Carmo, da Assunção, da Anunciação, do Bom Conselho, do Brasil, Nossa Senhora da Candelária, do Desterro, das Dores, da Glória, da Guia, da Medalha Milagrosa, etc, etc. Os cristãos sempre, né, tiveram Maria na sua devoção, que é um culto, é uma veneração, não é adoração. Nós só adoramos a Deus e nós reverenciamos as imagens de Maria. Isso aqui é uma imagem. Como a gente fica triste quando uma ou outra pessoa aí, numa santa ignorância, a gente lamenta, né, que quebra imagens, como se nós fôssemos idólatras, adoradores de imagens, e não é nada disso, né? Mas isso é um outro assunto. A gente só pede para essas pessoas, Deus tenha piedade delas, porque não sabem o que fazem. Mas, claro, terminamos então essa videoaula falando do título que Maria tem no Brasil. A nossa padroeira tem o título de Imaculada Conceição. Nossa Senhora da Imaculada Conceição Aparecida. Aparecida apenas porque apareceu lá no Rio Paraíba, né, onde nós temos também o santuário, a Basílica de Aparecida, o maior templo mariano do mundo. É isso o nosso assunto de hoje.
Esperamos que você continue conosco, sempre nesse nosso canal. Fique com Deus. Deus te abençoe. A fé é compromisso que é preciso repartir.